Boas noites a todos. Quero também eu, nesta primeira palavra, dirigir-me a todos aqueles em Portugal que sofreram neste verão com os incêndios. Estamos solidários e respeitamos profundamente o trabalho que tem vindo a ser feito por todos os bombeiros portugueses, pelas associações humanitárias de bombeiros, muitas vezes com o apoio dos autarcas no país. Sabemos que muitas pessoas perderam os seus familiares, houve infelizmente perdas humanas, pessoas que ficaram sem os seus haveres. Precisamos, evidentemente, de acudir o mais depressa possível, remediando o impacto negativo na vida destas pessoas que estas tragédias trouxeram. E haveremos um dia, não é agora, de fazer o balanço da resposta pública que deveria ter existido nestes casos. Mas não faremos, na oposição, aquilo que nos fizeram quando estivemos no governo. Haverá um tempo para tudo. Quero também dirigir uma palavra de grande saudação para todos os dirigentes do PSD do Algarve, que têm uma responsabilidade muito grande na organização desta festa. Ela não seria possível sem a fantástica militância que o PSD tem e que aqui está, de norte a sul do país, mas tem sido a persistência dos dirigentes do PSD do Algarve que, de facto, tem garantido o sucesso desta festa do Pontal. O vídeo que há pouco passou deu-nos uma ideia retrospectiva do que foi, desde 1976, a história do Pontal. Devem ter reparado, com certeza, que o Mendes Bota foi talvez o dirigente do PSD do Algarve que mais vezes se empenhou em relançar esta festa. No Mendes Bota, quero agradecer a todos os dirigentes do PSD do Algarve o trabalho extraordinário que têm tido em todos estes anos e no David Santos, evidentemente, expressar a minha gratidão como líder do PSD por manter viva esta chama de trazer com a JSD, com os nossos autarcas, com os nossos trabalhadores, com as nossas mulheres, esta grande mobilização, esta grande festa do PSD nacional que tem lugar aqui no Algarve. Há um ano atrás, o presidente da JSD do Algarve já aqui o recordou, nós estávamos a viver um momento muito particular. Todos os anos sabemos que, mais ou menos por esta altura, o Instituto Nacional de Estatística dá-nos uma ideia rápida, uma perspectiva rápida daquilo que está a acontecer com a nossa economia. E há um ano atrás nós estávamos a registar, pelo segundo ano consecutivo, um crescimento assinalável da nossa economia. Estávamos ainda há uns meses de nos prepararmos para as eleições. Sabemos como, nesse último trimestre, as expectativas das pessoas se foram alterando, em particular dos investidores. Mas eu lembro-me bem, provavelmente a Maria Luísa Albuquerque, que aqui está, também se lembra bem, porque era Ministra das Finanças nessa altura, de como no mês de agosto de 2015, nós tínhamos boas razões para estar confiantes com o que estava a acontecer. O consumo estava a retomar, o investimento estava a atingir o ponto mais alto de que tínhamos memória de há muitos anos a esta parte, continuávamos a ter boas notícias do lado das exportações, havia um comportamento
do emprego e do desemprego que nos mostrava que estávamos realmente a passar por um período em que as pessoas percebiam que grande parte dos sacrifícios que tinham feito nos difíceis anos anteriores não tinham sido jogados pela janela fora, antes, pelo contrário, estavam a resultar em efeitos na vida das pessoas. E isso sentia-se. Nós, felizmente, continuamos a ter, e aqui no Algarve isso tem um sabor dobrado, um ano turístico extraordinariamente bom. Mas há um ano atrás, toda a atividade económica mexia. O comércio mexia. As exportações mexiam. As pessoas estavam confiantes relativamente ao rumo de recuperação que estávamos a registar. Um ano depois, os dados não são os mesmos. De facto, no espaço de um ano, as coisas alteraram-se. E não se alteraram, infelizmente, para melhor. Os dados que o Instituto Nacional de Estatística divulgou em agosto de 2015, veremos no final deste mês, com um bocadinho mais de detalhe, o que se passou, aponta já para alguns dados que nos preocupam. Preocupa-nos, em primeiro lugar, que o país esteja a crescer praticamente metade do que estava a crescer há um ano atrás. Metade. Há um ano atrás, nós estávamos rigorosamente a crescer 1,5% em volume do Produto Interno Bruto comparado com o ano anterior e comparado com o trimestre anterior, estávamos a crescer 0,4%. Agora estamos a crescer, face ao ano passado, 0,8%, praticamente metade, e em relação ao trimestre anterior, 0,2%, metade. Eu sei que muitas vezes, quando se fala nestes números, as pessoas pensam que é a nossa maneira de ver. Somos nós que não temos assim um jeito particular para ver com um certo otimismo os números que nos são mostrados pelas estatísticas. Mas como nós não forjamos os números, eles são os que são, olhamos para eles com preocupação. Na verdade, aquilo que o novo governo prometeu, que era um novo ciclo de crescimento mais intenso da nossa economia, de recuperação mais intensa do investimento. Agora sim, o Estado iria cumprir a sua missão com o investimento público e o investimento privado iria crescer ainda mais, impulsionado pelo investimento público. Na verdade, aquilo que se tem observado é o contrário. Não há memória em Portugal do investimento público ser tão medíocre. Praticamente desapareceu o investimento público. E o investimento privado, como todos sabem, está com muitos portugueses na expectativa de saber qual vai ser o resto da história. E enquanto não perspectivar alguma coisa de positivo para o futuro, vai-se manter expectante, o que significa, portanto, uma má notícia para os portugueses. Nós precisamos de um ciclo económico que traga mais rendimentos, rendimentos das exportações, rendimentos pelo novo investimento, pelo novo emprego gerado. E, na verdade, o que estamos é a estagnar. Isto convida, seguramente, a uma reflexão profunda. Porque isto que se está a passar no nosso país não se está a passar noutros sítios. Para não irmos mais longe, não se está a passar em Espanha. Dá que pensar. A Espanha ainda não conseguiu formar um governo novo depois das eleições, praticamente desde dezembro do ano passado. E está a crescer mais de 3%. Em Portugal, em que a convergência das esquerdas radicais e do Partido Socialista se apressaram a derrubar o governo que saiu das eleições para oferecer um ciclo de mudança com mais crescimento, com mais confiança, com mais emprego, estamos a estagnar
Estamos a ficar mais longe dos nossos parceiros europeus e estamos a ficar mais distantes ainda da nossa vizinha Espanha. O que se passa, portanto, em Portugal tem de ter uma explicação que deve ser encontrada cá dentro e não lá fora. Quem hoje refletir sobre aquilo que se passa no nosso país não pode deixar de concluir, em primeiro lugar, que aquilo que nos prometeram com este novo governo não está a acontecer, está a falhar, e quando falha, não há um membro do governo que apareça a explicar ou a dar a cara. Impossível encontrar um membro do governo. Até o Ministro da Economia podia aparecer a explicar o que se passa com a economia, o Ministro das Finanças, que fez um comunicado, o Primeiro-Ministro, que não sei se estará em alguma mesa de café a recordar aos membros do seu governo como se devem comportar, sendo que não consegue, porque eles esquecem-se todos os dias dos conselhos que ele lhes dá. Não há um membro do governo que venha explicar as más notícias. Os membros do governo sabem, pelo PSD, há lá um tipo que não se importa de falar de más notícias. Ele que explique o que se está a passar. Eu estou convencido que o governo está à espera que seja o PSD a explicar o que se está a passar, para não dizer que ainda estão à espera de responsabilizar o PSD depois deste tempo todo pelo que se está a passar. Na verdade, o que se está a passar é simples. Quando se revertem reformas estruturais importantes que atraem confiança nos investidores. Quando se faz uma política de demagogia e de populismo, de facilitismo, que não gera, evidentemente, nem confiança, nem estabilidade para o futuro, quando a verdadeira aliança, a tal troika que o engenheiro David Santos recordava, entre comunistas, bloquistas e socialistas, assustam os investidores, a economia não podia ter um comportamento diferente. Mas agora pergunto eu, em agosto de 2016, se ao cabo de todos estes meses de governação, em que se repuseram feriados, se acelerou tudo o que era retoma de rendimentos na função pública, em que se aumentaram as férias, em que se desfizeram algumas reformas importantes que deram tanto trabalho a fazer. Baixaram o IVA da restauração. 35 horas para a função pública. Quer dizer, numa altura em que o governo praticamente esgotou aquilo que era o seu compromisso dentro dos partidos que formam a troika da maioria e em que o resultado é a estagnação económica, o que é que teremos daqui para a frente? Que coisas novas tem o governo para dizer ao país? Já sabemos que do lado da função pública, uma vez que se andou depressa a repor os rendimentos, nos próximos anos, não deve haver atualizações salariais. Que outras notícias nos aguardarão nos próximos tempos para 2016, 2017 e 2018? O que é que este governo do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista tem para oferecer ao país? Alguma coisa populista que não custa dinheiro? Alguma coisa que entusiasme os portugueses, que os faça acreditar que agora é que as políticas sociais vão andar melhor, que agora é que a saúde finalmente vai andar bem, agora é que a segurança social deixa de ter déficits, a segurança social não precisa de reformas, a segurança social agora é que está em pujança
financeira para auxiliar todos os que precisam. A educação nem falar. Agora que acabam ou estão perto de acabar com os contratos de associação, com os colégios que têm também ensino público, agora a educação vai ser uma maravilha. Uma vez que os alunos já não precisam de se preparar para os exames e os professores também não precisam de estar preocupados com qualquer avaliação, o que é que este governo terá de novo para mobilizar o país na área económica, na área social e na área política? Deixem-me dizer-vos, eu aguardarei com muita curiosidade o que aí vem nos próximos meses. Mas há uma coisa que não preciso de esperar para poder concluir desde já. Esta solução de governo está esgotada. Não tem nada para oferecer do ponto de vista económico, a não ser a estagnação e, eventualmente, o conflito com os credores, o conflito com as instituições europeias, o conflito com os investidores. Mas também está esgotada socialmente, porque esta troika governativa só sabe fazer o que é fácil. Depois do que é fácil, acabam-se as boas ideias. E é por isso que esta solução, quero eu hoje dizer, em 2016, no Pontal, até pode durar até ao fim da legislatura. E nós sabemos, como o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista estão unidos nesta solução de governo. Às vezes ensaiam assim umas discordâncias apenas para ver se conseguem manter algum espaço próprio que não se confunda com o governo. Mas dura muito pouco. E vão ver isso com o Orçamento de Estado. Dura muito pouco. Nós sabemos que o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, como de resto têm moralmente responsabilidade, lá tratarão de aprovar o Orçamento de Estado para 2017. Mas há uma coisa que nós já sabemos, é que do ponto de vista social também não há nada a esperar desta solução de governo. Ela está esgotada porque cumpriu o que era fácil e o que é difícil, o que exige algum reformismo, o que exige alguma coragem. Isso não mora neste governo. Primeiro é preciso preparar as eleições autárquicas ou quaisquer outras que possam aparecer e não vão os votos fugirem. É melhor ir fazendo promessas, porque realizá-las vai ser realmente muito difícil. Quero, por isso, aproveitar esta oportunidade para dizer que se há um esgotamento desta solução do governo, nós temos de permanecer fiéis àquilo que é o nosso compromisso com o país e a nossa alma social-democrata, reformista e inconformista. Nós sabemos que os portugueses conhecem bem a maneira como sempre colocámos os interesses de Portugal e dos portugueses acima de tudo. Mesmo quando isso acarretou o risco de perder votos. Nós procuramos sempre ir ao fundo dos problemas para os resolver e não ficar pelas palavras bonitas. Hoje também não seremos cúmplices do que está a acontecer em Portugal. Mas nós acreditamos em Portugal e nos portugueses. E sabemos que era importante, nesta fase, arrepiarmos caminho, termos uma outra solução, acabar com esta cultura política que está a regressar, de fazer de conta, de fingimento, de superficialidade, de ligeireza, do empurra com a barriga logo se vê, tudo se há de resolver.
mas também uma cultura política de compadrio, em que quem exerce funções públicas não sabe distinguir o exercício da função daquilo que pode ser a esfera privada, pessoal ou partidária. Uma cultura que, no essencial, faz aumentar a descrença das pessoas nos partidos políticos e na política. Precisávamos de arrepiar caminho, de ultrapassar essa situação. Precisávamos de ter a coragem hoje de dizer que ainda temos situações difíceis que precisam de soluções corajosas. Eu fiz uma referência antes das eleições e depois das eleições à necessidade de fazermos a reforma da segurança social. É talvez das últimas grandes reformas que o país tem de fazer. E essencial para dar estabilidade e, ao mesmo tempo, confiança, não apenas àqueles que já estão aposentados, mas a todos aqueles que fazem um grande esforço para poderem vir a receber no futuro as pensões a que têm direito. Isso hoje não está assegurado. Antes das eleições já era tarde. Depois das eleições, o PS diz que não é preciso nem falar sobre o assunto, quanto mais desenhar uma política. Recusaram no Parlamento aquilo que o maior partido português e também o maior partido da oposição propôs, foi constituir apenas uma comissão em que pudéssemos debater estas matérias, ouvir especialistas, preparar o caminho para uma grande reforma. Nem preparar o caminho este governo quer ouvir falar. E, no entanto, essa reforma é essencial. Não é só por causa das pensões. Disse-o no último congresso do PSD. É também por causa da injustiça social que existe no nosso país. Portugal é dos países, dentro da Europa, onde as desigualdades económicas e sociais são mais graves. Quer dizer, o sistema que nós temos de impostos, em que aqueles que têm mais pagam mais para que depois o Estado possa oferecer aos que têm menos o mínimo com dignidade para que eles possam subir na vida, ter uma educação que os habilite para o futuro, poder ter uma saúde que os ampare, terem proteção social. Na verdade, isso não funciona bem em Portugal, porque são sempre aqueles que provêm de famílias com maiores dificuldades, aqueles que permanecem ao longo da vida, nestes mais de 40 anos de democracia, com dificuldades e com desigualdades que não são justificáveis num país desenvolvido como é o nosso. Esta reflexão, que só pode interessar a todos os portugueses, quaisquer que sejam as suas preferências partidárias, é inadiável. Tem de se fazer a pensar no futuro. Claro que precisamos de ter uma economia que cresça para combater as desigualdades. Claro que precisamos de ter mais investimento para gerar novos rendimentos e novos empregos. Mas essa solução, os portugueses sabem que este governo é incapaz de apresentar e que nós somos coerentes a defendê-la desde o início. Mas não chega. O crescimento não chega. E vejam bem a ironia final de quem andou 4 anos a criticar por andarmos obcecados com as finanças públicas e hoje não consegue falar de outra coisa senão dos esforços para reduzir o déficit. Não há economia, não há social nas decisões que o governo toma. A única preocupação continua a ser com as contas públicas e com o déficit. Pois bem, era a altura, depois dos sacrifícios que tivemos, de nos preocuparmos com outras coisas. Porque era esse o projeto
que tínhamos concretizado se estivéssemos no governo, era isso que hoje estaríamos a fazer? Foi isso que prometemos aos portugueses. E é isso que estamos a preparar, mesmo estando na oposição. Já o iniciámos e vamos continuar a levar o Fórum para as políticas sociais até uma convenção nacional que nos traga a possibilidade de dialogar com todo o terceiro setor em Portugal, com as instituições de solidariedade social, com as instituições da economia social, mas também com todas as instituições, empresas, universidades, centros de investigação que nos permitam perceber melhor como é que havemos de quebrar este ciclo vicioso de pobreza que afeta tantos portugueses e que justifica que na hora do IRS quase metade dos portugueses não tenha sequer rendimentos para poder pagar impostos diretos, se bem que nos indiretos o atual governo se esforça para que nenhum passe despercebido e nenhum fique para trás e pague, e pague, e pague. Nós queremos, com todos aqueles que estiverem disponíveis para fazer essa reflexão connosco, pôr em prática uma reforma ampla que nos permita combater efetivamente as profundas desigualdades que permanecem na sociedade portuguesa. O resto, como disse, não insisto, porque é lição sabida. É verdade que ninguém hoje duvida que essa lição não foi aprendida por quem está no governo. Mas isso não foi, com certeza, uma distração, uma espécie de cabulagem de quem hoje está no governo. Quem hoje está no governo não se preocupa em manter as nossas finanças estáveis para o futuro, simplesmente porque acham que lá muito para o futuro sempre haverá alguém que conserte as coisas. Mas nós queremos que o futuro não seja apenas para consertar os desvarios orçamentais. Nós queremos que o futuro nos possa trazer a todos os portugueses, independentemente das suas idades, de morarem no litoral ou no interior, de viverem nas regiões autónomas ou no continente, mesmo àqueles que tiveram de emigrar em tantos anos de dificuldades mais antigas ou mais recentes. O que nós queremos é que o país, que tem as condições que nós conhecemos, um país com segurança, de gente aberta ao mundo, de pessoas que não só atraem a confiança e a estima, mas também que cultivam o prestígio das suas terras, do seu bem receber. De pessoas que querem investir no seu futuro, numa educação exigente e de qualidade e não de faz de conta. Num sistema de saúde que, sendo um dos mais avançados do mundo, não atende todos da mesma maneira ainda e que precisa, portanto, e é uma peça essencial do combate às desigualdades, de um país que tem condições em tudo aquilo em que se mete a investigar, a estudar e a inovar, de poder trazer inovação e bons resultados ao serviço da economia do mar, da economia do ambiente, de uma nova fase de industrialização e de serviços industriais, de se abrir ao mundo e, ao mesmo tempo, de se abrir a si próprio, combatendo as injustiças e trazendo a igualdade de oportunidades para a primeira linha da decisão política. Nós nunca tivemos medo de afrontar os interesses instalados. Porquê? Não é que muitos deles não sejam legítimos. É porque o interesse geral justifica que nós
possamos, quando é necessário, pôr em causa o que vem de trás para salvaguardar o futuro. Hoje devíamos estar a amealhar mais e devíamos estar a pagar mais dívida como estava planeado, porque isso liberta o futuro e abre uma nova perspectiva para os jovens portugueses. Os jovens portugueses sabem que a conversa dos direitos adquiridos é sempre uma conversa que tem um verso ou um reverso muito caro. É pago nos anos seguintes por quem não beneficiou desses direitos. Os jovens portugueses sabem, por isso, apreciar aqueles que olham para o futuro, libertando esse futuro de responsabilidades que sejam desnecessárias. Mas sejam os jovens, sejam os menos jovens, todos merecemos em Portugal, e fizemos muito por isso, ter um presente e um futuro com outra qualidade, com outra justiça. Não é só com mais crescimento e com melhores regras, é também com níveis de bem-estar e de felicidade superiores aos que temos hoje. Para isso, eu não tenho dúvida, nós precisamos do PSD, do seu reformismo, como disse, do seu inconformismo, da sua liderança. Quero dizer-vos que, enquanto líder do PSD, nunca abdicarei de lutar por esta visão e por este futuro para o nosso país. Se em tempos de tamanhas dificuldades como aquelas que vivemos, conseguimos, apesar de tudo, acrescentar esperança e confiança para o futuro, tenho a certeza de que saberemos, nos meses mais próximos, nos anos mais próximos, continuar a dizer aos portugueses que nós levamos a sério a política, que nós levamos a sério o país, que nós levamos a sério as pessoas, e é porque nos preocupamos com elas e com o seu futuro que faremos o que é difícil, que faremos o que é preciso e esperamos que o que seja preciso e o que é difícil seja menos do que aquilo que nós podemos fazer, porque podemos fazer mais do que aquilo que é difícil. Podemos também fazer aquilo que é necessário para que Portugal possa ser, como a Espanha tem vindo a mostrar, como a Irlanda mostrou também, um país em que no futuro todos querem apostar. Um país em que todos acreditem, em que todos possam remar para o mesmo lado, mesmo que possamos não estar de acordo nas eleições, mas em que possamos depois trabalhar em conjunto para o futuro. É um país em que vale a pena viver. O nosso é um país porque vale a pena lutar. Lutaremos, portanto, por esta visão de Portugal e por Portugal. Lutaremos pelos portugueses, aqui no Algarve, mas também na Madeira, também nos Açores e em todos os 4 cantos em que se fale português. Viva o PSD! Viva Portugal! Viva Portugal!